Então, eu, eh, quando a gente teve alunos como o Pedro, como eu tive, a gente tem muito orgulho de ser professor, né? E o Pedro, ele fez o mestrado e o doutorado em filosofia comigo, e desde então a gente ficou super amigo também. E o, na trajetória do Pedro, ele explorou tanto no ensino como na pesquisa, uma variedade enorme de assuntos, desde o romantismo alemão, que ele estudou na tese de doutorado, que resultou num livro chamado Estio do Tempo, até recentemente os estudos dele sobre o tropicalismo e também toda uma reflexão que ele tem sobre a epidemia da Covid e os tempos de depois da epidemia, o que ele vai comentar com a gente. O Pedro tem vários livros publicados. Não sei se eu vou citar tudo, mas vou dos que eu tenho e lembro. Tem o ensaio como narrativa, vou botar numa ordem de cá para lá, a pandemia e o exílio do mundo, Tropicália, a palavra modernista, Estio do Tempo. E ele vai publicar agora em novembro um novo livro que, não sei se eu vou dar o título certo, hein, Pedro? Parar para Pensar, Temas da Filosofia depois da Pandemia. E o Pedro também organizou alguns livros, entre os quais um que é especialmente, para mim, interessante, que é um livro sobre Caetano Veloso. E as considerações que o Pedro tem feito sobre a pandemia e sobre os tempos de depois da pandemia abrem para uma avaliação muito mais ampla da nossa época. E eu acho que ele vai comentar sobre isso. Então, eu queria passar a palavra ao Pedro. Obrigado, Eduardo. Eu queria começar, evidentemente, agradecendo, ao convite do próprio Eduardo para participar desse ciclo de conferências sobre os novos tempos, na companhia, nesse sentido, dele próprio, do Marcelo Jasmin e da Aline Costa. Acho que é uma boa, um ótimo circuito de conversa para termos aqui. Agradecer ao PAC e ao FRJ, que estão por trás desse evento, nesse sentido, e, e dizer duas coisas sobre a apresentação que o Eduardo fez. É, uma, que a coisa começa ainda antes. Ele falou do meu mestrado e do meu doutorado, mas antes disso, eu fui orientando do Eduardo de iniciação científica, ainda na graduação. Então, começa ainda antes disso. É, e e tive. Ele diz que quando tem alunos assim, tem um orgulho, né? E eu diria algo ainda mais sério: quando tem professores assim, você vira professor também. É mais grave ainda o acontecimento, né? Então, é uma enorme alegria participar de mais uma conversa assim com o Eduardo, que, além de tudo, sorte maior de todas, depois virou um grande amigo. Somos muito amigos e muito do que eu vou falar aqui nesse sentido também reflete inúmeras conversas que nós temos. Inclusive, por exemplo, quando o Eduardo diz um livro que não tenho certeza se o título é esse, ele esconde de vocês que nós tivemos um dia inteiro de conversa para chegar a esse título junto do meu próximo livro. Então, ele é esse mesmo, né? Até que a gente mude de ideia, pelo menos. É.
E, falando em título, pensei em começar aqui por dizer que esse título geral desse evento, Novos Tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso, para mim, evoca um acontecimento de 23 anos atrás. Há um texto do Eduardo chamado 11 de Setembro, o que a filosofia tem a dizer sobre isso. Ou seja, depois dos acontecimentos terroristas de 11 de setembro de 2001, o Eduardo Jardim escreveu um ensaio publicado na revista O que nos faz pensar, do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, cuja estrutura do título era a mesma que essa. Novos Tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso. 11 de setembro, o que a filosofia tem a dizer sobre isso. Na época, o Eduardo estava lendo a extraordinária obra Ser e Tempo, de 1927, de Martin Heidegger, no curso dele de pós-graduação. E eu era seu aluno naquela época, talvez um aluno um pouco intrometido, porque, se não me falha a memória, eu ainda estava na graduação, mas assistindo às aulas do Eduardo de pós. E foi no meio dessa leitura de Ser e Tempo do Heidegger que algo proveniente não de dentro do próprio livro, mas do mundo, se colocou como incontornável para os debates que nós então estávamos tendo, e o curso interrompeu e não interrompeu a leitura da grande obra do filósofo alemão para se perguntar, 11 de setembro, o que a filosofia tem a dizer sobre isso. Eu digo que interrompeu e não interrompeu, porque uma das abordagens que o Eduardo então sugeriu para pensar o que acontecera em 11 de setembro de 2001 com os atentados terroristas vinha de um tópico presente em Ser e Tempo de Heidegger, a angústia. E a ideia passava fundamentalmente pelo seguinte: o que continuava os passos da reflexão do próprio Heidegger, mas a partir daquele momento histórico específico. A angústia seria uma tonalidade afetiva, um sentimento, uma disposição de ânimo que nos toma, sem, entretanto, endereçar um objeto determinado, um motivo claro. Quando a angústia nos toma, como Heidegger dizia, mas também como Kierkegaard disse antes dele, como Freud também sugeriu, quando a angústia nos toma, nós não sabemos bem com o que nos angustiamos. Não há um objeto específico dentro do mundo que possa ser considerado como o objeto, o motivo, a razão da angústia. Nós nos angustiamos com o nosso próprio ser no mundo, com o próprio existir, com a abertura, sempre em risco, de ser. Para tentar evitar a angústia, nós tentamos muitas vezes transformá-la em medo. Porque o medo, o temor, esse sim, tem um objeto determinado. Eu tenho medo do tigre no meio da floresta que pode me devorar. Eu tenho medo da violência urbana que, de alguma maneira, pode me atingir e tomar minha vida. O medo é medo sempre de alguma coisa. E por isso mesmo, o medo nos dá alguma coisa que a angústia não nos dá. O medo nos dá o que fazer. Quando nós sentimos medo, há providências a serem tomadas. Quando nós sentimos medo, a dimensão pragmática tem um sentido muito evidente. Resolver o que faz com que estejamos com medo. A angústia não nos dá isso. O que angustia na angústia é, inclusive, o fato de que nós não temos tanto o que fazer. Heidegger diz num belo texto que é metafísica, que nesse sentido a angústia corta a palavra, porque o próprio discurso não consegue estruturar muito bem o que se passa, da onde ela vem. É quase inesquecível esse momento em que Heidegger diz: depois que a angústia arrefeceu, perguntam para a gente, mas o que foi? E a gente diz, não, não foi nada.
E o Heidegger diz, não foi nada? Não, foi o nada. Foi o nada que assomou ali. A tese, então, do texto do Eduardo na época, se bem me lembro, era que os atentados terroristas de 11 de setembro poderiam nos lançar numa espécie de angústia que, insuportável, nós transformávamos em medo, dávamos a ela um objeto, uma cara, um país. Afeganistão, Bin Laden. Assim, aparentemente, os Estados Unidos responderam aos atentados terroristas de 11 de setembro, ou seja, motivados por uma transformação da eventual angústia no medo. Eu me lembrei disso, não apenas porque a formulação do título dos encontros aqui, Novos Tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso, emula, repete de alguma maneira aquela 11 de setembro, o que a filosofia. Não apenas, portanto, o eco daquele título no de agora, 11 de setembro, o que a filosofia tem a dizer sobre isso, Novos Tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso, me levou àquele texto. O que me levou também foi uma hipótese que eu vou lançar aqui de modo talvez ainda um pouco vago, mas que seria basicamente a seguinte: os atentados terroristas de 11 de setembro e a pandemia de Covid-19 são os dois eventos que definem, por ora parece, o sentido histórico mais próprio do século XXI. Nós demoramos algum tempo para chamarmos o século XXI de nosso século. Talvez isso aconteça sempre em viradas de século. Assim que chegou o século XXI, parecia que o século XXI não tinha chegado ainda. Que, de alguma maneira, quando a gente falava o nosso século era o século XX. Agora, um quarto praticamente de século já passado, nós talvez tenhamos de uma vez por todas que dizer nosso século, o XXI, não o XX. Mas talvez isso se deva não apenas ao fato de que nós já vamos quase um quarto adentro do século XXI. Talvez isso se deva também ao sentimento de que o rosto, a cara deste século definiu as suas feições, finalmente, e elas não são as mesmas que as do século XX. E essas feições, a meu ver, foram em larguíssima medida feições que se tornaram nítidas, se é que não foram provocadas, mas se tornaram nítidas por esses dois eventos. Os atentados terroristas de 11 de setembro, logo no começo do século XXI, e a pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. Quase todo mundo tem na cabeça a famosa obra do historiador Eric Hobsbawm, que falava sobre o século XX como um breve século, cujo começo se daria com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa, já, portanto, no século X, lá por 1914, e um século que teria terminado em 1989, com a queda do Muro de Berlim. O que instiga na tese do Eric Hobsbawm, evidentemente, é a ideia de que o espírito, o sentido, o rosto de um século não é necessariamente definido pela data precisa, o ano do seu início e do seu fim. Que são eventos com conteúdo, e não apenas o calendário esvaziado, que definem o sentido de uma época. É nesse sentido, é nessa mesma medida que eu tenho a impressão de que talvez os atentados terroristas de 11 de setembro e a pandemia de Covid-19 tenham tornado nítidas as feições do século em que nós vivemos. E é claro que, se isso tem alguma dose de verdade, a pergunta fundamental é: que feições são essas?
Que aspectos são esses? Que através desses dois eventos se tornaram nítidos, agudos, incontornáveis. Eu vou arriscar aqui falar de três, pelo menos. O primeiro, a globalização. O segundo, a tecnologia. E o terceiro, a ecologia. Tanto os atentados terroristas de 11 de setembro, quanto a pandemia de Covid-19, nos revelaram, portanto, em primeiro lugar e antes de mais nada, que o fenômeno da globalização, isso quer dizer de que todos os pontos do mundo, de que todos os pontos do planeta Terra estão muito mais associados, conectados, próximos do que em qualquer momento anterior se revelou como um fato incontornável, impositivo. É digno de nota a perplexidade dos Estados Unidos com o fato de que, pela primeira vez, eles teriam sido atacados no seu próprio solo por um inimigo externo. Isso pode ter muitas razões, mas uma delas parece ser justamente que, cada vez mais, nenhum território, nenhum espaço, nenhum lugar, nem aquele guardado pela maior potência militar do mundo, conseguirá estar a salvo, ou para usar uma palavra cara depois a pandemia de Covid-19, imune ao que acontece no resto do mundo. Os atentados terroristas de 11 de setembro não expuseram apenas a eventual fragilidade específica dos Estados Unidos, maior potência militar do mundo. Também ficou exposto o caráter incontornável da associação, da proximidade de quaisquer territórios do mundo a despeito dos quilômetros que poderiam medir as distâncias. O velho Aristóteles, né, como diz Caetano Veloso na canção Alexandre, a cabeça que sustenta ainda hoje o Ocidente, o velho Aristóteles definiu certa vez o tempo como número do movimento, como a medida de um deslocamento no espaço. Isso é algo para nós cada vez mais metafórico, por assim dizer. Porque os tempos e os espaços, as durações e as distâncias são cada vez mais impossíveis de serem medidos do ponto de vista quantitativo significativo para nós. Estar aqui ou ali, longe ou próximo, já fez muito mais diferença do que hoje. A guerra é apenas o exemplo mais violento dessa transformação histórica pela qual ataques podem se dar em fração de segundos em lugares inimagináveis à distância. Nesse sentido, os atentados terroristas de 11 de setembro e a pandemia de Covid-19 significaram também que, por este nome, globalização, não se pode entender apenas, como tantas vezes, o discurso econômico triunfal do capitalismo depois da queda do Muro de Berlim de 1989 vocifera que, por este nome globalização, o que há não são apenas as vantagens das trocas comerciais de lá e para cá com mais liberdade de circulação pelo mundo todo. Se há uma globalização, ela é também das ameaças, dos perigos que assolam o mundo inteiro. Nada escapa. A pandemia de Covid-19 é o atestado definitivo deste processo de globalização.
Aquilo que em outra época talvez pudesse ter sido uma epidemia local, territorializada, se tornou rapidamente uma pandemia. Pan, planetária, mundial, esse prefixo que os filósofos gostam tanto, o pan, o tudo e o tudo é um. É possível que cada vez mais tenhamos poucas epidemias e muitas pandemias, como uma consequência de um modo de vida, de um projeto civilizatório em que os deslocamentos são constantes, rápidos, velozes, frequentes, em que, portanto, uma doença contagiosa numa província da China como Wuhan chega em qualquer outro lugar do mundo, se não em 24, em 36 horas. A globalização pode ter lá suas vantagens e benesses a mostrar, mas ela é também uma globalização das ameaças, por exemplo, das doenças. Para nós, no Brasil, a palavra China talvez ainda recobrisse em algumas das cabeças a ideia de milenar, coisa cada vez mais dúbia no caso da China, né? Distante, milenar, tradicional. A China é logo ali. A pandemia mostrou. Para qualquer um, nenhum lugar é mais tão distante do outro. Esse processo, evidentemente, não é novo. Há um extraordinário texto de Immanuel Kant, na segunda metade do século XVIII, chamado Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, em que Kant já dizia, nesta parte do mundo, associada pela indústria, nada do que acontece em um país deixará de ter consequência em outro. Final do século XVIII. Mas, como se diz, Kant não sabia da missa a metade do que estava por vir. Esse processo, que, portanto, começa com a própria modernidade, é cada vez mais veloz, ou seja, se acelera e se torna incontornável, definitivo para praticamente qualquer aspecto da vida no século XXI. Nenhuma das guerras que nós nos acostumamos a chamar de mundiais no século XX foram tão mundiais quanto a pandemia de Covid-19. Nenhuma delas atingiu tão completamente todas as pessoas do mundo quanto a pandemia de Covid-19. Nesse sentido, como em quase todos os outros, a pandemia de Covid-19 não inventou grande coisa. Não trouxe uma novidade extraordinária, mas ela explicitou e intensificou processos já em curso que definem as feições do século XXI. A pandemia de Covid-19, evidentemente, não inventou a globalização, mas a elevou ao estatuto do irretratável, que, de certa maneira, já se prenunciava com os atentados terroristas de 11 de setembro. Desnorteando, de certo modo, as nossas próprias referências espaciais. E aqui, em alguma medida, nós já nos aproximamos daquele segundo aspecto que eu mencionei, que se firmava como feição do século XXI, que é a tecnologia. Por quê? Essa globalização não seria possível sem o progresso tecnológico da civilização moderna, para o bem ou para o mal. Foram, sobretudo, as transformações tecnológicas de transporte e de comunicação que tornaram possível a globalização irretratável experimentada no século XXI. Assim, do mesmo modo, e é muito emblemático que tenha sido assim, que os atentados terroristas de 11 de setembro tenham sido perpetrados através de aviões, o alastramento da pandemia de Covid-19 também só foi possível por causa dos aviões.
Que ela tenha se tornado PAN e não apenas epidemia, se deve fundamentalmente a isso. Ou seja, a globalização é uma globalização eminentemente tecnológica também. E isso se vale para casos tão agudos como são aqueles da guerra ou de atentados terroristas, vale também, entretanto, para as nossas interações mais triviais ou cotidianas. Afinal de contas, onde estamos agora? Nós. Aqui. O que é este aqui? Em que eu ponho esse dedo ainda tão nostálgico, como se aqui fosse aqui onde eu estou? Quando provavelmente a maior parte de nós, quando disse para alguém onde estaria, ia dizer: eu estarei no Zoom, eu estarei online. É? Que aqui é esse no qual nós estamos aqui? Onde eu vejo, nas poucas câmeras que estão abertas, paisagens diferentes. Livros atrás de uma pessoa, uma parede roxa atrás da outra, uma janela aberta na outra, uma prateleira no fim da outra com os livros em cima, umas fotos atrás da outra. Cada um está no seu aqui e todos, no entanto, estamos num outro aqui, que é o aqui que estamos fazendo. Assistindo uma palestra, uma aula, uma conferência sobre a pandemia de Covid-19, o que a filosofia tem a dizer sobre isso? Bom, a primeira coisa talvez seja a filosofia tem a perguntar: onde estamos nesse momento? Olhares fixados numa tela. Provavelmente o lugar para onde os olhares mais se voltam no mundo em que nós vivemos no século XXI. Será que olhamos mais tempo para qualquer outra coisa do que o tempo que dedicamos a olhar para uma tela? Do computador, da televisão, do celular? O que é aqui? O que é ali? Me recordo, ainda voltando, às aulas e conversas do Eduardo sobre os atentados terroristas de 11 de setembro. Da onde eles vieram? Talvez a resposta dos Estados Unidos tenha sido muito século XX e muito pouco século XXI. Vieram de lá do Afeganistão, um território, um espaço determinado, quando, ao contrário, o modo pelo qual se passou a designar a associação terrorista Al-Qaeda, nesse sentido, talvez fosse um modo mais sábio, a rede Al-Qaeda. Uma rede, talvez mais do que um lugar. Uma tentativa, portanto, de nomear que não sabemos mais muito bem o que é o aqui e o que é o ali. O que tornou muito mais desesperadoras as tentativas de segurança bélica contra o terrorismo. Sem falar que os atentados terroristas de 11 de setembro, eu me lembro que as minhas referências de terrorismo eram assim, o ETA, o IRA, tinha muitos filmes sobre isso, quando eu era adolescente, o Daniel Day-Lewis, tinha muitos filmes assim, tinham todos um pleito muito claro. O terrorismo era praticado com algo em negociação muito nítido, muito concreto, muito determinado, um pedaço de território, uma autonomia de território. Os atentados terroristas de 11 de setembro, não. Acabar com o Ocidente, com o modo de vida capitalista, isso não é algo negociável nesse sentido. O desconcerto já era, portanto, dessa ordem. O que é aqui, o que é ali, o que é próximo, o que é distante. Essa globalização desconcertante, portanto, que nos deixava sem referências claras sobre o espaço, tinha no seu âmago como seu mobile a tecnologia. Mas ela, volto a dizer, portanto, não estava em jogo apenas nesses casos terríveis, sobre os quais a gente lê o tempo todo, que atualmente disparos e ataques em outros países podem ser feitos como se aquele que ataca estivesse jogando um videogame do seu próprio lugar.
né? Isso está em jogo nas nossas vidas, comunicações cotidianas, ordinárias, como essa aqui. Aliás, eu me lembro, não é, Eduardo, que quando a gente estava pensando esse ciclo de encontros, quando o Eduardo entrou em contato comigo, a gente achou que ele seria presencial. Olhem que palavra estranha. Nós agora temos uma palavra específica para denotar os encontros quando eles não são online ou à distância, eles são presenciais, como se nós tentássemos ainda na linguagem, desesperadoramente, marcar que há uma diferença entre o aqui da tela, o aqui do Zoom, o aqui online e o aqui em que se pode tocar uma outra pessoa, em que todos estão sentindo o cheiro do mesmo lugar, em que se acontecer alguma coisa, caiu uma pedra, acontece e todos estão vendo. Isso é o presencial. E aí depois descobrimos, não vai ser presencial, vai ser online, né? O que habitualmente provoca uma sensação ambígua. Por um lado, lastima-se. Ah, não vamos estar juntos, era muito melhor, é mais gostoso, tem todo. Por outro lado, se pensa como é conveniente para organizar os tantos e tantos compromissos da vida. Nesse sentido, talvez quem tenha escrito entre os filósofos, a meu ver, a mais arguta reflexão foi Paul Preciado. Paul Preciado escreveu pelo menos dois textos sobre a pandemia. Um é muito mais lido porque é longo, fala do Foucault, das relações de poder. É muito bom, mas o que eu gosto mesmo é do outro, que é curtinho, tem 2 ou 3 páginas, em que o Paul Preciado fala é um texto muito bem construído, retoricamente, porque o Paul Preciado começa falando, porque ele pegou logo no começo o Covid-19, adoeceu e foi para o hospital. E ele diz que quando ele conseguiu acordar e tomar pé um pouco, assim, consciência das coisas do que estava acontecendo, num misto de pesadelo e realidade, ele imaginou um mundo definido pela Covid-19 para sempre. O que era o horror desse pesadelo, dizia ele? Era o mundo sem toque. Era um mundo absolutamente austero, ascético. Era um mundo completamente limpo, organizado, separado. Era um mundo no qual, para usar uma palavra que ele usa, que essa é a que eu acho a feliz palavra que ele usa, um mundo esvaziado da sua dimensão erótica. Porque a graça do presencial é justamente essa. É O presencial é muito mais do que apenas a objetividade do presencial. É a graça de poder estar junto com as outras pessoas, né? Junto num junto que não é apenas esse, em que nós temos uma imagem chapada de cada um de nós. Ou seja, a tecnologia das comunicações, que por um lado permite, e impossível negar o quanto isso é importante para as nossas vidas e bom, os contatos à distância é também, como sugere Paul Preciado, o pesadelo de naturalizar que todos os encontros muito desencontrados sejam apenas assim. De uma vida, portanto, em que há muito menos surpresa, imprevisibilidade, encontros fora do comum. Eu me lembro durante a pandemia de Covid-19 de um grande amigo meu que dizia uma coisa na época em que começaram a se organizar aqueles pequenos encontros de pessoas, em que a ideia era sempre, não, escolhe 5, 6 pessoas, sei lá o quê, que você pode, aí todo mundo só encontra aquelas e ninguém faz outra coisa e tal, parará, parará. Ele dizia assim, mas sabe qual é o problema? É que todo mundo só diz assim, ele dizia para mim, todo mundo só diz assim, como eu sinto falta de encontrar, sei lá, meu irmão, minha mãe, meu primo, ele diz assim, isso a gente resolve dessa maneira, até calculando o risco e podendo encontrar só essas pessoas. Ele dizia: o que eu sinto falta é de andar no metrô e ouvir a conversa alheia, é de sentar no café e esbarrar com alguém. Eu sinto falta disso, desses encontros, de uma vida menos organizada nas suas separações, informadas tecnologicamente. É, é,
Eu, eu e Eduardo, tínhamos um grupo de amigos que se reunia online aos domingos, né? É, é, durante a pandemia para conversar. E em algum tempo, depois de algum tempo, aquilo que evidentemente era muito bom, era também ambíguo, porque havia, pelo menos para mim no fundo, um certo desespero que mas é isso assim, tela, tela, tela. E contudo, também nisso, a pandemia de Covid-19 nada inventou, nada criou, mas acelerou e intensificou uma presença descomplicada, tornada quase que natural, da mediação tecnológica nas nossas comunicações. A ponto de, como nesse exemplo que eu dei do nosso encontro aqui, ser quase imediata a pergunta: vai ser presencial ou vai ser online? O online, o à distância, deixou de ser aquele mecanismo fora do ordinário ao qual nós recorremos em situações nas quais não é possível a presença propriamente dita. Nesse sentido, o filósofo francês Alain Badiou talvez tenha um pouco de razão quando diz que a pandemia não é o acontecimento, no sentido de que a pandemia não trouxe uma coisa nova, completamente disruptiva, inédita, inaudita, sobre a qual, então, a filosofia deva ter algo a dizer como epicamente constituído a novidade. Novos tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso? O Alain Badiou diria, se novos tempos envolvem a pandemia, a filosofia não tem muito o que dizer sobre isso, não. Não deixa de ser um pouco engraçado, porque os filósofos falaram sem parar da pandemia de Covid-19, e eu não posso nem criticar, porque eu também falei sem parar da pandemia de Covid-19, mas realmente, os filósofos falaram sem parar da pandemia de Covid-19, inclusive os grandes nomes da filosofia. Slavoj Žižek, Judith Butler, Bruno Latour, Paul Preciado, Franco Bifo Berardi, Jean-Luc Nancy, todos os filósofos se pronunciaram sobre a pandemia de Covid-19, a ponto de o Alain Badiou se pronunciar para dizer, tem pronunciamento demais, que não deixa de ser um pouco cômico, né? Mais um pronunciamento, só que para dizer que já teve pronunciamento demais. Ele dizia, a pandemia de Covid-19 não foi o acontecimento, nesse sentido de que não foi a coisa absolutamente nova. Mas, ao mesmo tempo, é como se ele, nesse sentido, considerasse que a filosofia só teria algo a dizer sobre a pandemia de Covid-19 se ela fosse o acontecimento de algo novo. Talvez a filosofia tenha algo a dizer sobre a pandemia de Covid-19 por ela ser o acontecimento revelador, intensificador do que se desenhava como a figura do século XXI e que agora se tornou incontornável. Eu não sei vocês, eu nunca tinha usado o Zoom antes, por exemplo. Agora eu uso 2, 3 vezes por semana. Não me era algo tão distante, senão eu não teria conseguido tão rapidamente usá-lo. Eu nunca tinha feito, que eu me lembre, talvez uma ou outra vez, chamadas de vídeo por celular. Passei a fazê-las. Nada disso é inteiramente novo. Mas a pandemia de Covid-19 instaurou a mediação tecnológica das nossas comunicações como uma banalidade qualquer, como algo que se tornou aparentemente incontornável e que, mais uma vez, dissolve em larga medida o que antes para nós eram as distâncias. Um exemplo rápido sobre isso. Viajar. Vocês devem se lembrar como era viajar antigamente. Por antigamente, eu estou dizendo 15, 20 anos atrás. Você ia viajar, você tinha que organizar a sua vida antes de viajar. As contas, como é que ia fazer para pagar, não sei o quê, que ia ter não sei o quê. Você tinha que dar uma organizada, porque você ia ficar fora. Atualmente, você não precisa organizar praticamente nada, porque a viagem, o fato de não estar naquele território, naquele espaço, não te impossibilita de resolver quase nenhuma questão ou problema que possa haver de qualquer lugar.
O que, evidentemente, traz comodidade, traz conveniência. Mas a minha questão aqui não é essa. A minha questão é muda o sentido do que é viajar, deslocar. A ideia que tinha algo também de muito bom, de que viajar era sair, não é mais tão evidente assim. Você viaja e não sai. Né? Você viaja e o deslocamento não significa a mesma coisa. Mais uma vez, voltando ao tema da globalização, digamos, estar sempre conectado é alardeado, em geral, unilateralmente, como uma expansão, mas é também uma prisão. Quantos de nós conseguiriam, sem alguma angústia, para voltar ao primeiro tópico, ao primeiro assunto, quantos de nós conseguem, hoje, sem alguma angústia, ficar sem internet? E contra isso, certamente não serve o argumento de que a vida contemporânea se tornou tal que nós, de fato, dependemos da internet para muitas coisas, porque isso só comprova mais ainda o argumento. Ou seja, a tecnologia ganhou uma centralidade, um protagonismo, talvez sem precedentes na nossa história, embora não inédito. Não inédito, eu digo como curso, mas sem precedentes nessa intensidade, no protagonismo. A importância tinha. Mas agora, nesse sentido, talvez não seja mera casualidade que logo depois da pandemia de Covid-19, o tema talvez mais quente seja o da inteligência artificial. E o modo pelo qual ele é recebido também é muito significativo. Nós temos, acho que cada vez mais, uma relação ambivalente com a tecnologia nesse sentido. Ela não é mais tão completamente como talvez tenha sido em algum momento, algo que nos traz esperança, entusiasmo. Nós também temos medo dela. Talvez o assunto que mais se fala quando se fala de inteligência artificial, confesso que eu acho um pouco de graça, é: será que vai substituir os seres humanos? Ah, esse pânico. A tecnologia vai substituir. Eu acho um pouco engraçado, sobretudo, quando falam dos professores, né? Os professores falam, e agora os professores? É, vocês podem talvez achar que eu sou um pouco poliana. Eu acho que só vai ser bom para os professores. Porque eu acho que vai restar para os professores terem que ser mais professores e menos máquinas. Né? O problema para mim sempre é outro. O problema maior do medo com a substituição dos seres humanos pelas máquinas é que isso talvez revele que, no fundo, nós tenhamos uma certa desconfiança que já estamos maquínicos demais, e por isso que a substituição pode ser tão fácil. Se nós tivermos nos tornado tão maquínicos a ponto de podermos ser substituídos pelas máquinas, realmente não vai fazer muita diferença. Vocês sabem que tem uma história nesse sentido, a analogia é um pouco forçada, mas eu vou fazer mesmo assim. Lá por volta do século XVIII, século XIX, quando começou a ter cada vez mais grandes bibliotecas nas próprias universidades, eu entrei em contato com esse debate quando eu estudei o romantismo alemão. Os professores também ficaram com medo, porque eles diziam assim: bom, se tiver uma bela de uma biblioteca em cada universidade, o que a gente vai fazer? Não vai ter papel nenhum para os professores, porque os alunos vão poder ir lá e ler todos os livros. O que a gente vai fazer? Não tem nada para a gente fazer. Acabou o professor por causa da biblioteca. Vejam isso como há um fantasma dessa substituição do humano. Não, o que acontece? Os professores vão ter que ser menos enciclopédicos. As aulas vão ter que ser outra coisa que não apenas passagem de conhecimento. A inteligência artificial, nesse sentido que a gente fala atualmente, chat GPT, esse tipo de coisa, vai nos obrigar a algo assim. Eu não posso mais passar trabalho de fim de curso para os meus alunos que seja só, digo que é a liberdade para Hegel, porque realmente, com essa formulação tão genérica, fica fácil para o chat GPT. Talvez eu tenha que cada vez mais formular trabalhos para os meus alunos atados ao percurso específico feito em sala de aula.
com os textos e as discussões em sala de aula, porque isso o ChatGPT não sabe o que aconteceu. Isso é o pensamento constituído ali. Então, realmente, a formulação de trabalho, o que é a liberdade para Hegel, o que é a crítica para Kant, o que é o ser para Heidegger, ficou mais difícil. Ele formula ali, mas será que isso é ruim? Será que isso não pode ser bom? Será que isso não vai nos obrigar a pensar justamente o que tem que pode ser mais singular naquilo que nós fazemos? Ou seja, que a tecnologia tenha se tornado incontornável, seja nas suas promessas, seja nas suas ameaças, não quer dizer que nós devamos tentar escapar dela, mas um outro tipo de relacionamento com ela, quem sabe, possa aparecer. E isso vale para chegar ao terceiro elemento que eu prometi comentar aqui, para finalmente, o último desses elementos que a pandemia de Covid-19 parece ter tornado nítido como feição da nossa época do século XXI. A relação com a natureza, a ecologia, ou como se tornou quase inevitável falar, a crise ecológica, porque quase não se fala mais de ecologia sem falar crise ecológica. Por quê? Uma das esperanças, talvez muito ingênua, diante dela é justamente a de que a tecnologia vai resolver. De que nós vamos inventar algum tipo de máquina que vai conseguir equilibrar o clima na Terra, ou que vai conseguir despoluir as águas, ou que vai conseguir purificar o ar, ou qualquer coisa que seja que, claro, ninguém está em condições de asseverar que é impossível. Mas muita gente está em condições de dizer que é improvável. E o que está em jogo não é pouca coisa. A acreditar no que se constitui como quase uma espécie de consenso na comunidade científica. Digo quase porque consenso nunca é absoluto. O que está em jogo é a sobrevivência dos próprios seres humanos na Terra. Nesse aspecto, a pandemia de Covid-19 parece ter nos tornado a todos, se não mais conscientes, pelo menos mais sensíveis ao modo pelo qual a natureza, entendida como algo que nós não controlamos ou conseguimos prever ou domesticar, pode interferir drasticamente nas nossas vidas. Nesse aspecto, o Slavoj Žižek, o filósofo esloveno, ele fez um comentário, eu achei muito bom durante a pandemia de Covid-19, que ele disse assim: vocês se lembram uns 10 anos atrás, quando teve na Europa, isso era ele falando, um vulcão, que foi uma coisa tão grande, não lembro se foi na Islândia, numa coisa assim, que impediu os aviões de voarem durante uma semana. Isso foi considerado como uma coisa assim de outro mundo. Era uma coisa assim, como pode parar tudo? E ele lembrou desse episódio para, de certa maneira, assinalar o quão ingenuamente nós consideramos uma vez e outra vez e outra vez, apesar de tudo, que conseguimos controlar completamente a natureza, a ponto de ficarmos completamente fora do prumo quando a natureza diz: aqui não. Bastou um vulcão para paralisar os voos durante uma semana na Europa, causando uma reação como se isso fosse estranhíssimo. Ora, a pandemia de Covid-19 é isso vezes 1 bilhão. Um Hellis vírus, intitulado de novo coronavírus, vindo de uma província na China que praticamente ninguém havia ouvido falar até então, Wuhan, foi capaz de paralisar não apenas os voos, não apenas a Europa, mas o mundo inteiro por meses e meses e meses, num estado de suspensão sobre o que seria o futuro, com alguns temendo pela própria sobrevivência da humanidade. Foi quase como se, apesar de tudo, de todo o trabalho, como diria Freud, da civilização, aquilo que não é a civilização dissesse: ainda estou aqui. Não será possível
dominar completamente assim o mundo. Globalização, tecnologia e, no entanto, a natureza, por vezes, ainda nos dirá: não, aqui não. Nesse sentido, foi que um dos principais pensadores da questão ecológica na filosofia contemporânea, que é o Bruno Latour, falecido recentemente, escreveu um texto sobre a pandemia em que ele dizia: e prestem atenção, porque a pandemia de Covid-19 é apenas uma crise. Como toda crise, tem efeitos ruins, mas pode ser resolvida e solucionada. Mas ela é apenas um capítulo da longa mutação em que nós estamos. E a mutação não tem solução e nem será resolvida. A mutação é o que se consagrou chamar de antropoceno, né? Aquela idade ou época geologicamente constituída na qual os seres humanos, pela primeira vez, seriam capazes de suscitar um impacto sobre o planeta Terra igual ou maior que qualquer outra força natural, vulcão, tsunami, maremoto. O modelo civilizatório industrial moderno, traduzido no capitalismo, porque foi ele que venceu, porque vale dizer que o socialismo soviético que nós conhecemos era tão industrial quanto, sob esse aspecto, não seria uma solução, mas o que ficou foi o capitalismo, se relaciona com a natureza de tal modo que pode tornar insustentável a vida humana na Terra, sobretudo por conta do aquecimento global. Estaríamos, portanto, adotando um modo de vida a partir desse modelo civilizatório que foi capaz de levar, não poderia passar aqui sem falar da Hannah Arendt junto com o Eduardo, né? Um modo de vida que teria levado à imprevisibilidade conhecida até então das ações humanas, da política, para o interior da natureza que se supunha previsível a ponto de poder ser traduzida em leis, as leis científicas, como a lei da gravidade. Cada vez mais estaríamos diante, portanto, de uma detonação de processos imprevisíveis na natureza e que não são tampouco reversíveis. A Hannah Arendt escreveu algumas belíssimas páginas assustadoras sobre isso no ensaio de Entre o Passado e o Futuro, chamado Sobre o Conceito de História Antigo e Moderno. E, a meu ver, um exemplo extraordinário disso foi o que aconteceu em Chernobyl, já antes de pandemia. Porque eu sempre acho assustadora a ideia de que Chernobyl continua acontecendo. Não é possível solucionar. O que eles fazem a cada 10 ou 15 anos, fazer uma nova carapaça. Mas o processo detonado na natureza, para uma usina atômica, para uma usina nuclear, não tem como ser desfeito. A pandemia de Covid-19 até hoje não tem uma origem completamente consensual, vocês sabem disso, né? Assim, a versão mais aceita, né, é essa de que o vírus circularia ali numa floresta, algo assim, perto de Wuhan, na China, e que um animal com esse vírus foi comido por outro animal e foi comido por um ser humano num mercado em Wuhan, que tem condições de higiene terríveis. Essa é a versão mais provável. Mas existem outras, e uma outra é considerada também muito possível, que é de ser um acidente de laboratório. Não é nada das versões conspiratórias de que o vírus chinês foi feito de propósito pela China, não é isso não. Mas que poderia ter tido um acidente de laboratório, seja num caso, seja no outro. No primeiro teria sido fruto, em larga medida, do desmatamento, que teria levado os seres humanos para uma área em que antes eles não estavam. O segundo seria um acidente de laboratório, ou seja, nesse sentido, a causa da pandemia, como a própria pandemia, não é apenas natural. Ela vem de uma combinação entre o humano e o não humano.
A pandemia é um fenômeno natural e um fenômeno cultural. Voltando ao nosso ponto inicial, a pandemia tem um vírus que nós poderemos considerar não humano? Sim, mas ela só é pandemia por conta do circuito globalizado que culturalmente foi constituído por nós, senão talvez ela não tivesse se espalhado pelo mundo todo. Pandemia é o nome de um fenômeno que não é apenas da natureza, mas é também social, cultural, histórico. Ora, nós estaríamos, portanto, no século XXI, lidando cada vez mais com uma natureza que não apenas ameaça, como consequência das próprias ações humanas, a sobrevivência desses humanos, mas uma natureza cada vez mais imprevisível, que nós olhamos, não por acaso, cada vez mais com temor. E por isso, em relação ao tempo, em relação à história, quando, no século XIX, em boa parte do século XX, majoritariamente a nossa sensibilidade queria acelerar o tempo histórico para logo chegar ao futuro, o que nós vemos hoje são os movimentos slow, por exemplo. Nós preferimos muitas vezes a ideia de retardar a chegada do futuro, porque parece que boa coisa não vem. Essa é uma transformação da sensibilidade do século XXI, drástica, que a pandemia de Covid-19 trouxe à tona. Nós hoje, isso já foi comentado até em matéria do New York Times, parece que esquecemos rapidamente a pandemia de Covid-19. Ninguém mais quer falar disso, nem ouvir falar sobre isso. Compreensível. Isso não quer dizer, entretanto, que assim como uma pulga atrás da orelha, como uma coceira que às vezes dá no pescoço, a pandemia de Covid-19 não tenha ficado para todos nós, quando não por traumas individuais maiores, como a de mortes de pessoas próximas, amadas. Mas mesmo para quem não teve nada disso, uma certa intuição sobre o mundo talvez tenha ficado para nós de tal modo que, aparentemente, um novo acontecimento desse tipo, eu não digo uma nova pandemia, porque a gente tem essa coisa engraçada, a gente fica muito surpreso porque teve uma pandemia e o que vem é assim, vão ter outras. Né? Eu acho que talvez a gente deva mais pensar que vão ter outras coisas. Porque pensar que vai ter outra pandemia, de novo, tentar se proteger de que pode ter algo novo e surpreendente, porque a pandemia teve. A gente já está olhando para isso. Né? A coisa pode vir de um lugar que você não está vendo. Né? Essa intuição para o mundo talvez seja algo cada vez mais íntimo de nós. Vejam, por exemplo, a produção audiovisual, cinematográfica da nossa época. Parece que o tempo inteiro isso está às voltas. Um certo imaginário, um certo pressentimento de que a imprevisibilidade da natureza pode a qualquer momento dar as caras. Portanto, diante dessa pergunta, novos tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso? Eu arriscaria provisoriamente. A filosofia tem a nos dizer que esses novos tempos do século XXI podem ser melhor apreendidos a partir de dois acontecimentos cruciais: os atentados terroristas de 11 de setembro e a pandemia de Covid-19. E a partir daí, a filosofia poderia nos dizer que ao menos três aspectos desses novos tempos, se não foram inventados pelos atentados terroristas de 11 de setembro e pela pandemia de Covid-19, foram, entretanto, cristalizados através desses dois eventos, para utilizar uma metáfora cara ao filósofo Walter Benjamin, que falava das cristalizações nos processos históricos. Se cristalizaram a globalização, a tecnologia e a crise ecológica. Se cristalizaram a globalização não apenas como distribuição benéfica de bens e riquezas ao redor do mundo, o que já poderia ser uma falácia ideológica, mas também a globalização como ameaça de que
Nada do que acontece em algum lugar deixará outro incólume. Por exemplo, uma pandemia pan-mundial. Cristalizou-se a tecnologia não apenas como artifício extraordinário para fins bélicos, o que também é verdade, mas a tecnologia como uma presença, muitas vezes, capaz de nos tornar menos presentes uns aos outros, enquanto fato ordinário da nossa vida comum. Colocando em questão, assim, o que significa estar aqui, o que significa estar aí, o que é próximo, o que é distante. E, finalmente, se cristalizou também uma nova relação com a natureza e, por sua vez, com o futuro. Uma relação que não é mais uma relação convicta da capacidade de exploração infinita dessa natureza para a construção de um futuro que beneficiaria, pelo menos ideologicamente, a todos. Agora, a relação com a natureza tornou-se uma relação preocupada e preocupante. Aliás, um dos primeiros que eu li falando disso, em alto e bom som, em Eduardo, foi o Otávio Paz no discurso dele sobre o Nobel, quando ele, em 1990, se não me falha a memória, coloca como um dos elementos fundamentais para a descrença nas promessas modernas a consciência de que os recursos naturais não são finitos. E que, por consequência, a própria ideia de um progresso infinito para o futuro se viu frustrada. A nossa relação com a natureza parece cada vez mais exigir um tipo de composição, para usar um termo caro ao Bruno Latour, a Isabelle Stangers, a autores que tratam muito desse assunto, porque diante da mutação que representaria esse momento, se não há saída ou resolução como para uma crise, há, entretanto, como se perguntar como lidar, como compor. Nós, em geral, parece que nos colocamos imediatamente diante da seguinte bifurcação: ou tem como resolver, ou tem como solucionar, ou então desiste e deixa para lá. O desafio aqui pareceria ser o de também ampliar o nosso léxico, a nossa linguagem. E teríamos que falar mais de compor, lidar com a natureza, com o futuro. Talvez não haja como voltar atrás no que já foi, desfazer o feito. Mas há modos diferentes de lidar ou compor com o que já foi feito e os processos em curso. Interrogações assim são as interrogações que, me parece, a filosofia pode fazer sobre os nossos novos tempos. Talvez ela não tenha tanto o que dizer assertivamente, mas nisso talvez a filosofia continue a ser o que ela sempre buscou ser, menos um dizer assertivo do que uma pergunta, uma questão sobre o sentido daquilo que estamos fazendo. Pedro, muito obrigado pela sua muito brilhante exposição. A pergunta, Pedro, que eu gostaria de fazer é o que que a filosofia tem a dizer sobre a política? Porque no meio dessa pandemia, dessa questão da tecnologia, né, nós também vimos outros vírus contaminar aqui o Brasil imediatamente, o vírus do Steve Bannon e da extrema-direita, do Olavo de Carvalho, né? E isso também nos assusta, né? E nós estamos aí há uma semana de uma eleição nos Estados Unidos que é preocupante para todos nós, né? Então, eu e tudo isso tão misturado e uma epidemia, né? Uma mudança política que pelo menos surge de uma maneira radical, como você falou em relação ao Covid, não há nada de novo. Mas o que é novo é a velocidade, é a intensidade, não é? Então, nesse sentido, eu passar para você uma pergunta: o que, que você
poderia me dizer sobre isso, assim. Paulo, dá para dizer muita coisa, eu vou tentar dizer algumas sem muita organização, mas eu começaria pelo seguinte: é, a pandemia no Brasil, e o fato de que eu estou dizendo isso já é significativo do ponto de vista político e do ponto de vista de que a pandemia não é apenas um fenômeno natural, senão não era preciso dizer a pandemia no Brasil, né? Quando a gente fala pandemia no Brasil, a gente já denota que a pandemia não é apenas um fenômeno natural, que o contexto nacional, histórico, político tem um papel no que é a pandemia, né? A pandemia de Covid-19 no Brasil, e especificamente, né, a questão das vacinas, comprar ou não comprar vacinas, estimular ou não estimular vacinas, tornou-se um ponto fundamental da história da pandemia no Brasil. E num certo momento, ela proporcionou um antagonismo de duas figuras. Uma delas já praticamente desapareceu. Jair Bolsonaro e João Dória. Não sei se vocês se lembram, mas diante da resistência, da omissão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em comprar as vacinas, o João Dória, em São Paulo, não deixou de ver uma oportunidade para, a partir de um antagonismo, ganhar um protagonismo, como aquele que ia à cata das vacinas. Diante disso, muitas vezes se apontou como uma acusação a politização da pandemia no Brasil. Eu acho a expressão não muito boa, pelo seguinte, ela mais uma vez, assim, para usar um termo caro ao Hannah Arendt, ela parece tirar a dignidade da política. Porque, mais uma vez, o que acontece ali, quando o tom acusatório é justo, é um jogo oportunista de interesses. Não é exatamente uma politização. Porque a pandemia é política mesmo, eu diria. No sentido de que, enquanto um fenômeno que não é estritamente natural, a pandemia exige decisões que não são fáceis e são complexas por parte da sociedade. E isso é política. O Brasil, entre os muitos desserviços que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, um deles foi nos dar a ilusão de que lidar com uma pandemia é simples, porque foi tão horrorosa a gestão do governo federal que parecia que era só se colocar contra isso que já se estava certo. Vários debates durante a pandemia se mostraram, no entanto, muito mais complexos do que isso. Escolas devem ser as primeiras ou as últimas a fechar ou a abrir? Não é óbvio. Não é evidente. Existem inúmeras questões de decisões que evidenciam que há política a ser feita. Não no mau sentido, mas no sentido de que todo e qualquer assunto, todo e qualquer acontecimento, se é passível de ser colocado para o escrutínio público e de, então, debatermos sobre ele, ganha uma conotação política e, no seu interior, há pluralidade diferentes de opiniões. O extremismo absurdo do governo federal no Brasil escamoteou essa complexidade nesse sentido, porque foi tão tenebroso que escamoteou isso. E, no entanto, fez também com que, muitas vezes, a meu ver, nós fechássemos um juízo de que isso provou, mais uma vez, o desastre do Brasil e da política no Brasil. Em parte, talvez. Em outra parte, não sei se é um esforço de otimismo do meu lado, eu gosto sempre de lembrar que, por incrível que pareça, dando talvez uma prova de um pacto federativo e de uma república que tem lá seus contrapesos, o governo federal não foi capaz de fazer tudo o que queria ou de não fazer tudo o que não queria. O Supremo Tribunal Federal, o Legislativo, os governadores de Estado tiveram um papel fundamental nesse contrapeso
que não permitiu isso. Nesse sentido, isso me parece reiterar o que disseram sobre a política os filósofos que nisso disseram, o que me pareceu o menos épico e, no entanto, o mais pertinente diante da pandemia de Covid-19. Por quê? Nós poderíamos muito esquematicamente dizer que alguns filósofos imaginaram de maneira muito otimista, do ponto de vista inclusive político, que a pandemia seria a ruptura com um velho mundo e o começo de uma nova existência muito melhor. O Slavoj Žižek, por exemplo, falou da morte do capitalismo, que ele comparou ao golpe das três pontas no coração do filme Kill Bill. Que é muito interessante, né? Porque o golpe lá no filme, no Kill Bill, é a ideia de um golpe que não mata a pessoa na hora, mas depois que ela der 3 passos, o coração dela explode. Então, você sabe que a pessoa vai morrer, mas ela não morre agora. Para ele, a pandemia de Covid-19 teria sido isso sobre o capitalismo. Claro que tem sempre a possibilidade de justificar, que é o que fazem os que gostam dele e de todos os filósofos, que era um golpe retórico, mas tá lá dito isso, né? Tiveram filósofos assim, como o Slavoj Žižek, que imaginaram a possibilidade de uma clivagem, de uma transformação do mundo a partir da pandemia, eu diria, para o melhor. Imaginaram como se a pandemia possibilitasse que nós fizéssemos o que sem ela não conseguiríamos fazer, infelizmente, através do horror. Teve uma linhagem assim. O Bruno Latour não chega a tanto, mas imagina a possibilidade de que a pandemia tenha nos ensinado que é possível parar, que é possível desacelerar. O Jean-Luc Nancy, que é um ótimo filósofo, né, que também faleceu recentemente, falava da possibilidade de vermos que laços de solidariedade foram formados, de um lado. De outro lado, tiveram os filósofos pessimistas, o George Agamben, que achavam que a pandemia ia aprofundar o estado de exceção, e a suspensão do Estado de Direito, o predomínio da vida nua. O Byung-Chul Han, o filósofo coreano, que falava de um acirramento do individualismo, ao mesmo tempo que uma permissividade maior do autoritarismo de Estado. Tiveram muitas posições desse tipo. As que eu mais gostava eram as que menos eram, no entanto, assim, épicas, eu diria. Eram, por exemplo, a posição da Judith Butler, do Jacques Rancière. O Jacques Rancière dizia, olha, o mais provável é que, acabada a pandemia, todas as tensões e conflitos políticos se reponham, talvez com mais intensidade, mas vai estar tudo reposto na mesa. E a Judith Butler falava o óbvio, mas às vezes o óbvio, depois de tanta gente falar o não óbvio, é bom, né? Ela dizia assim, fato é que não sabemos. Eu nunca me esqueci dessa frase num texto dela. Porque a quantidade de apostas futurológicas dos filósofos no começo da pandemia foi tão grande que dava um certo alívio ler uma como a Judith Butler, completamente embrenhada nas discussões políticas, dizendo: o fato é que não sabemos. E que o mais provável, como dizia o Jacques Rancière, é que as disputas políticas se recolocassem. E me parece que nós estamos vendo isso. E aí há dinâmicas da própria política, da própria sociedade, encenadas nessas disputas pelas quais o dado recente mais novo é um crescimento não só da extrema-direita, mas cada vez mais, isso já é um outro assunto, mas uma inversão de uma perspectiva que nós conhecíamos tradicionalmente, que era a esquerda antissistema e a direita sistema. Isso não está mais assim. Isso não está mais desse jeito. Quando eu vi meus amigos, todos nós, completamente indignados, com toda a razão, tá? Com invasão de Capitólio, invasão de Brasil, mas eu pensava, olha, vou dizer uma coisa, quando eu fazia movimento estudantil, a maior parte da esquerda queria fazer isso. A maior parte do movimento estudantil de esquerda, tudo que queria fazer era invadir o lugar do poder institucional. Estou dizendo que está certo, não é que outra coisa está certo, não é isso. Mas há deslocamentos desse mundo político a serem compreendidos. Mas acho que isso já iria para outros assuntos, Paulo. Mas não sei se o que eu falei tem algum eco no que você disse. Eu fui assim, um pouco tateando. Tá bom.
vamos deixar. O que eu estava assim querendo dizer assim é que é, quer dizer, a gente está, é o que você estava falando, mas é que a gente entrou agora num plano onde a ciência, né, eu vou dizer o iluminismo, né, foi colocado em questão, né? Então essa é uma questão que, bom, não sei, complexa Assim, nos tempos tão atuais. complexa a ponto de, em alguns lugares, ela não estar apenas onde se supõe. Na Alemanha, por exemplo, se viu a junção dos naturalistas meio hippies com a extrema-direita nisso, na desconfiança em relação à vacina e à ciência. É? Tu vem de lugar, assim, e acho que aí tem um tema que eu acho muito bom, mas é um enorme tema que é não diante do ataque. Esse, para mim, a perspectiva é mais fácil recusar. Diante do ataque negacionista, obscurantista da extrema-direita, como defender a ciência, mas também diante da, a meu ver, muitas vezes assodada, precipitada condenação da modernidade ocidental como um todo, por ser um projeto colonialista, violento. A coisa é um pouco mais complicada do que isso, para mim. A razão, essa ideia de que a razão é totalitária e autoritária. Acho que a gente também tem, assim, também há de se pensar diante dessas pressões políticas mais atuais, como a gente está disposto a lidar com o legado da razão europeia, do iluminismo. Talvez tenha sido um pouco assodado demais a tentativa de jogá-la para fora, o que não quer dizer não criticá-la, é? Mas acho que isso é um tema fundamental. É, eu achei muito interessante o que você falou, quer dizer, essa pergunta que você colocou, que tem tudo a ver com o que que a filosofia tem a nos dizer sobre isso, sobre seja lá o que for, porque essa filosofia de que a gente está falando aqui é a filosofia dos colonizadores, não é isso? É a filosofia branca, né, colonizadora, ou colonial, né, como se diz assim, que de alguma forma, nesse momento, está sendo quase como se as pessoas dissessem assim, o saber ocidental tem muito pouco a dizer sobre o que quer que seja, né? A gente tem que jogar isso fora e voltar para um outro tipo de relação com a natureza, que são os saberes tradicionais. Sem, de jeito nenhum, tirar todo o valor dos saberes tradicionais, né? Eu fico pensando se é possível estabelecer esse diálogo de fato, de uma forma a poder pensar um futuro qualquer, porque o discurso que me parece que está predominando hoje, Pedro, inclusive nas universidades, é de que a ciência tal como ela se desenvolveu e o pensamento ocidental como ele se desenvolveu, ele levou a um resultado desastroso. O que a gente está vivendo hoje, de alguma forma, é resultado de toda essa, como você falou, do pensamento moderno, né, e que chegou até os dias de hoje, do iluminismo, como disse o Paulo. Mas se a gente voltar, é impossível pensar numa volta atrás e vamos todos virar seres de pensamento tradicional, porque nós não somos isso. Quer dizer, seria uma espécie de uma, um abandono de todo um percurso, né? Que a gente vem ouvindo aqui nas aulas, inclusive, que é de uma riqueza inacreditável, né? Então, é isso que eu fico me perguntando, quer dizer, como é que você vê a possibilidade desse convívio, né? Se isso é alguma coisa de fato pensável e, e que efeitos isso poderia trazer caso fosse viável, né?
Porque eu não vejo ninguém pensando exatamente nesse diálogo. Eu vejo todo mundo defendendo um lado, numa nova polarização entre saberes, né, que levam a sustentar a uma sociedade, a um futuro possivelmente sustentável, e saberes que foram responsáveis pela destruição. É. Você utilizou uma palavra que eu acho, infelizmente, cada vez mais rara para descrever pelo menos uma parte do que é a trajetória do Ocidente moderno. Você falou riquíssima. É raríssimo ouvir isso, né, hoje, de modo geral, assim, nesses circuitos aos quais você está se referindo, né? De um certo pensamento acadêmico, sobretudo das ciências humanas, o que tem prevalecido é uma autocrítica, se a gente quiser falar melhor disso, se a gente quiser falar pior, uma má consciência culpada, né? De como os saberes dessa modernidade ocidental estão aí nas melhores versões imediatamente, nas piores imediatamente ligados, né? À violência social, à desigualdade econômica e à destruição da natureza. Eu acho esse salto praticamente impossível de ser feito com essa convicção e com essa velocidade. É como se esses saberes não tivessem incluído, aliás, a crítica deles próprios o tempo inteiro. Para cada iluminismo teve um romantismo. Então, assim, para cada Kant tem um Novalis. E Kant, ele mesmo, não é só ele. Né? Porque também não é fazer a linha A e a linha B da filosofia, assim, eu tava lembrando aqui enquanto você falava, porque ele não sai da minha cabeça, Eduardo, nos últimos tempos, do Antônio Cícero. Uma vez eu convidei o Antônio Cícero para dar a aula inaugural da filosofia lá na PUC. E o Antônio Cícero era um representante, assim, de um racionalismo, né? Na filosofia no Brasil, tinha isso. E ele deu a palestra dele e depois vieram, já tem alguns anos, vieram perguntas um pouco por aí, só que ainda um pouco mais recuadas, digamos assim. Mas perguntaram para ele o seguinte: mas você não acha que a ideia de crítica é sempre, a ideia de razão é sempre cultural? Que cada cultura tem a sua racionalidade, digamos assim? Ele deu uma resposta que eu achei muito instigante, porque ele falou: não, eu acho que a razão é o elemento que permite a qualquer cultura estranhar a si própria. E nesse sentido, ele não é um elemento da cultura, porque ele é o elemento que possibilita você estranhar a sua própria cultura. Claro que eu não estou dizendo que essa resposta é perfeita nem resolve tudo, mas eu acho que ela é uma Não, boa, mas ela é ela é uma boa volta para a gente pensar isso. assim, que a ideia de dizer que tudo está dentro de uma cultura, ela parece às vezes muito assim plural, relativista, mas ela pode subtrair um elemento muito decisivo para o pensamento, que é esse que é o não estar justamente refém completamente da cultura nesse sentido, mas ser capaz de questioná-la, de estranhá-la, de perguntar: será que é mesmo esses hábitos e costumes? Será que isso? Então ele dizia: não, a razão é o dispositivo, ele dizia, que permite estranhar a cultura. E isso teve constantemente presente, né, nessa tradição da modernidade ocidental, sem tirar toda a sua dimensão colonial, colonizante, toda a sua dimensão de uma racionalidade instrumental capaz de se dar só a planos e cálculos, mas essa razão também é a razão que se pergunta pelo sentido das coisas, que faz uma autocrítica de si própria. Ela é também a possibilidade da abertura de um debate público que faz com que haja iluminismo e também romantismo. Que permite, para falar de um texto célebre, que Adorno e Horkheimer falem de uma dialética do próprio iluminismo, ou do esclarecimento. Então,
sem que isso signifique jogar fora toda a razão. Nisso, eu acho que o Caetano Veloso fala uma coisa no livro dele, Verdade Tropical, que ele diz que ele aprendeu do livro O Mundo Desde o Fim, do Antônio Cícero, é, que eu acho uma coisa assim muito, muito bem colocada, que assim, ele não diz exatamente como eu vou dizer, porque eu vou explicar um pouco mais a frase, mas é como se ele dissesse assim: quando a gente pensa no Brasil, e eu estou pensando por causa da sua pergunta do que poderia ser esse convívio, esse diálogo, como fazer, o que é isso, né? Não sei responder, mas acho que tem aqui uma sugestão que é: a gente pensa o Brasil em geral assim, pensando, o Brasil é ocidental ou não é ocidental? E a gente, bom, falamos português, que é uma língua ocidental, o projeto colonial de Portugal, através de muita violência, foi bem sucedido, no sentido de que falamos português, por exemplo. Por outro lado, reconhecemos a todo momento, e sobretudo quando eventualmente nos expomos na Europa, que não somos ocidentais, né? Como diz um amigo meu, o primeiro antídoto para brasileiro que se acha europeu é ir para a Europa, porque rapidamente eles vão te dizer: você não é um de nós. É? Então, os elementos de formação do Brasil não europeus, sobretudo elementos africanos, elementos indígenas, né, aparecem a todo momento, nos dizendo: então não somos ocidentais. E aí a formulação do Caetano, que me parece muito boa por ficar assim numa relação entre identidade e diferença, por assim dizer, dizer assim: o desafio é uma aventura pela qual o Brasil possa ser compreendido como o Ocidente ao Ocidente do Ocidente. Parece o avesso do avesso do avesso. Porque o Ocidente ao Ocidente do Ocidente e não é o Ocidente ao mesmo tempo. O que foge da ideia só de não é Ocidente ou é Ocidente. É o Ocidente ao Ocidente do Ocidente. É levar isso para um outro lugar. Não é nem eliminar ou abandonar isso, né? Dizer não é isso, nem dizer sejamos, então, ocidentais europeus. Eu acho que tem um caminho por aí. Como ele vai se dar depende de muita coisa, mas acho que tem um caminho. Eu tenho a pergunta da Michelle Chen, Uhum. que escreveu o seguinte: boa noite. Acredito que essa questão tem se mostrado cada vez mais explícita, principalmente nas gerações mais atuais, como a geração Z e a geração Alfa, e o desenvolvimento dessas duas fases da nossa sociedade tem se mostrado uma preocupação que vem alarmando muitas pessoas, como o acolhimento de uma certa visão nihilista, catastrófica e até conformista quanto ao futuro por essa parcela, principalmente por meio das redes sociais. Queria tentar trazer luz a essa questão numa perspectiva filosófica, porque as escolas, por exemplo, já não estão sabendo mais lidar com, por exemplo, as crianças cada vez mais presentes no ambiente cibernético, menos nos ambientes escolares. Desculpe o tamanho da mensagem, kkk. Eu lembrei imediatamente da sugestão de uma amiga minha semana passada, que diante disso, diante dessas questões, só disse assim: eu acho que tem que proibir tudo. Acaba, tá tudo errado. Rede social, acaba. Acho que os governos tinham que acabar com tudo. Claro que ela. Claro, não, né? Eu acho que ela falava um pouco brincando, mas ela falou: acaba com tudo. Deu errado. Volta que deu errado. Eu não sei como responder, né? Mas esse é o tema, é um tema da hora, né? Todo lugar que eu vejo, assim,
O pediatra do meu filho fala sobre isso publicamente. Eu tenho um grande amigo que faz programa de televisão, está dando palestra sobre isso, falando sobre isso, sobre a lida com as telas e a conexão e a internet das gerações que já nascem com isso, né? Eu tenho um amigo meu também que diz uma coisa, às vezes assim, a nossa geração, ele é da minha idade, tem que ser muito estudada, porque nós fomos os últimos. Nós fomos os últimos que só tivemos internet já no final da adolescência, né? Nós nos formamos sem isso e depois de nós todo mundo já está começando com isso. Ele acha que a gente devia ser estudado, né? Por causa disso. Eu não sei como responder além do óbvio. Parece cada vez mais evidente, eu diria até consensual, assim, que é, as, aquilo que lembro de um texto do Georg Simmel, sociólogo alemão, um texto clássico, assim, que era A Metrópole e a Vida Mental, em que ele falava sobre como o excesso de estímulos da cidade grande estava embotando a nossa sensibilidade estética no sentido amplo do termo, né? A gente estava se tornando blasé, diz ele, por uma necessidade, porque se prestar atenção em tudo que chama a nossa atenção, não dá para dar um passo no meio da rua. Imagina hoje, mais de um século depois, o que significa isso? Ora, o que significa isso? Muitas coisas, mas uma eu posso dizer, não falando das novas gerações, mas falando de mim mesmo. Contrariando o que seria uma expectativa do ponto de vista etário, eu sou hoje menos capaz de me concentrar do que eu era quando fui aluno do Eduardo inicialmente. Isso não faz muito sentido. Eu tinha 20 anos de idade, era para eu ser muito mais desconcentrado. Eu sou muito mais desconcentrado hoje. Mas os motivos são óbvios. O próprio lugar onde eu vou ler e escrever habitualmente é um lugar onde eu vou ler e escrever e eu tenho uma tela com meu WhatsApp, uma tela com Facebook, uma tela com não sei o quê. O primeiro momento em que o meu texto trava na minha cabeça, eu imediatamente dou uma refrescada olhando uma outra coisa. Imediatamente. Então, nós temos uma cultura, evidentemente, muito mais voltada para a dispersão do que para a concentração. Quando eu fico até zureta, outro dia eu estava no metrô e estava um camarada do meu lado vendo esse negócio que é TikTok. E aí volta um pouco, se você quiser, até a questão do Paulo, porque o cara estava no TikTok, só parecia coisa daquele Pablo Marçal o tempo todo, incessantemente. Tem alguma coisa desse camarada aí, desse Pablo Marçal, que entendeu a lógica desse troço, porque o cara estava ali falando isso, fazendo isso o tempo todo. E aquilo era um ritmo e uma linguagem que aquilo era para mim totalmente disparatado. Então, tem certamente, né, Bom, tem essa história, né? É sempre engraçado que os caras lá que inventam esses troços não deixam os filhos usarem, né? Vale do Silício, esses negócios, não é assim? Que diz que os caras, mas eles proíbem o iPad, o não sei o quê, dos filhos dele. Não, dos filhos não. Que deveria nos dar algum sinal de que, bom, esse camarada lá não está deixando. é, é, mas há um amigo meu que diz: olha, daqui a 15 anos essa questão do uso de. Que não é o uso de celular, né? As pessoas não é o uso de celular, é o uso de smartphone. Se fosse celular, fosse telefone, para ligar, não teria nada a ver. O debate é essa hiperconexão de tudo que tem no celular. O problema não é a criança ter um celular para ligar. O problema são os grupos de WhatsApp infinitos, é o Facebook, é o Instagram, é o TikTok, não sei, é essa blá, blá, ali. Ele diz: eu acho que daqui a 15 anos o que a gente vai ter sobre isso é uma perspectiva otimista até. É mais ou menos assim, a gente vai ter se dado conta de que isso é mais ou menos que nem a gente se deu conta do que é Coca-Cola para criança, do que é, não sei assim, que isso mudou. Ele vai dizer: isso não vai existir, isso vai ser proibido. Vai ser proibido, assim, criança com celular até, sei lá, 10 anos, sei lá quantos anos, não sei, mas vai ser uma coisa mais assim, vai se consolidar alguma coisa nesse sentido, tal o malefício disso, né? Existem inúmeras pesquisas, eu não vou
me meter nisso, né? Mas, inclusive, relacionando, acho que não é só isso que está em jogo, mas relacionando essa realidade cibernética e internáutica com inúmeras categorias psiquiátricas, que elas mesmas são muito abusadas, mas o crescimento enorme de determinados problemas nas gerações mais novas que podem ser considerados problemas nesse sentido não individuais, mas quase como patologias sociais nesse sentido, né? A proliferação, claro que tem um abuso, mas dessas coisas, transtorno de déficit de atenção, bipolaridade, não sei, assim, é algo digno de nota para se olhar com atenção, digamos assim. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu tinha uma porção de coisas para perguntar ao Pedro. Sei lá, uma talvez mais geral assim é que você mencionou muito a, uma transformação na noção e na experiência de espaço na contemporaneidade, sobretudo a partir desse fenômeno da globalização, né? De que a ideia mesmo de distância deixa de existir, né? Mas eu queria que você falasse sobre o tempo, Tempo. porque você falou sobre, até lembrando do Otávio Paz, você falou da situação do crepúsculo do futuro e tal, mas falou menos do que você falou do espaço. Eu lembro que o pai da gente lá, o Aristóteles, né, é, pensava o problema do tempo a partir de uma referência espacial. O tempo era medido como o deslocamento de um ponto a outro, né, no espaço. E essa noção de espaço realmente entrou em crise. Será que isso não envolve também uma crise, uma transformação da nossa experiência de tempo e a gente poderia então articular na nossa experiência contemporânea que não é só uma transformação da nossa experiência de espaço, mas muito também de tempo? Vamos lá. Bom, começando do fim, né? A própria palavra que você usou no fim, nossa experiência contemporânea, traz a palavra tempo dentro dela, né? Contemporâneo é com o tempo. E não deixa de ser curioso que nós usemos essa palavra contemporâneo para definir a nossa própria época. Por quê? Rigorosamente falando, toda época é contemporânea. Platão era contemporâneo do nosso pai Aristóteles, então era algo como nosso avô, mais ou menos, né? Mas eles eram contemporâneos, né? Eu brinco às vezes com os meus alunos dizendo isso, né? Dizendo, vocês acham que o Platão e o Aristóteles andavam pela Grécia dizendo nós somos antigos? Não, né? Eles não achavam que eles eram antigos, eles eram os contemporâneos. Inclusive contemporâneos muito estranhos. Filósofos, que era uma coisa que mal existia até pouco tempo atrás. E, no entanto, nós dizemos que somos os contemporâneos. Eu acho quase um sintoma, né? Colocamos na palavra o que nos falta. Temos dificuldade de sermos propriamente contemporâneos se por contemporâneos entendemos como a Hannah Arendt a altura da compreensão que temos da nossa própria época. Falamos que somos contemporâneos porque temos uma enorme dificuldade de estarmos no mesmo tempo. E talvez isso envolva uma crise de uma ideia de tempo, cujo primórdio talvez seja essa definição de Aristóteles. Tempo é a medida do movimento, que é a ideia de que tempo é um número que mede o deslocamento no espaço. É como a gente lida com o tempo a todo tempo. Demora 20 minutos para eu ir daqui até a PUC. 20 minutos. A gente, e essa experiência do espaço atrelada ao tempo tem a ver com isso. Quanto tempo demora para se fazer o deslocamento entre o Rio de Janeiro e Lisboa?
São só 10 horas. Quantos quilômetros? Não interessa tanto. O deslocamento se tornou mais rápido neste tempo. Esse tempo continua a ser, entretanto, medida do movimento. Ou, para usar uma outra palavra, é o tempo cronológico. É o tempo de Cronos, para falar a palavra grega, que é o do calendário, é o do número, é o da quantidade. E nesse sentido, lembrando mais uma vez do Otávio Paz no discurso dele do Nobel, ele sugeria que talvez agora nós tivéssemos a possibilidade de uma experiência do próprio presente, porque tivemos filosofias da eternidade, filosofias da repetição cíclica, filosofias do futuro utópico, como na modernidade, mas o presente parece sempre escapar. E ele dizia, contudo, a poesia talvez possa ser uma das bases para isso. E eu estou falando isso porque eu me lembrei de uma coisa que eu pensei quando Paulo me fez a pergunta e que eu vou falar agora de uma maneira que talvez pareça um pouco ingênua ou romântica, mas uma das questões para nós talvez seja também acharmos um espaço para falar de algo que não seja só a política, nesse sentido da pressão urgente da época. Porque pode ser que faça parte indiretamente da discussão política, por exemplo, ser capaz de experimentar o tempo fora de uma cronologia linear na qual o progresso se baseia, que está no fundamento da nossa relação com a natureza predatória. Quem sabe, também não se trata justamente de buscar uma experiência do tempo mais como, e aí tantos filósofos falaram disso, duração do Bergson, finitude do Heidegger, são tantos os caminhos possíveis, mas experiências de um tempo que não é linear cronológico. Pode ser que no meio disso, quem sabe, a gente pudesse encontrar alguma coisa dessa ordem que nos tirasse, e por isso que eu acho que isso não é se subtrair à política, mas é não se deixar pautar pela urgência política institucional de cada momento, porque pode ser que há algo até decisivo, até para que a política possa ser outra coisa, esteja em jogo numa experiência do tempo de outra ordem. Mas acho que a crise da concepção tradicional de espaço ela não se dá sem ser acompanhada de uma crise da noção tradicional de tempo. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, Pedro, como é que você vê a nossa noção de tempo totalmente atrelada à ideia de urgência política. O que seria esse outro tempo, menos Não, atrelado à questão da política? eu não sei, Lana, eu pensei isso, eu falei isso um pouco assim de chofre, mas não é nem exatamente um outro tempo da urgência política. É só assim, eu tenho às vezes um sentimento de que não sem razão, muito mais do que quando eu comecei a estudar filosofia, por exemplo, a questão política no sentido da pauta política do nosso momento, ela está toda hora se colocando. Evidentemente não falta razão para isso. Mas eu me pergunto às vezes se não haver nenhuma possibilidade de um espaço de pensamento que possa ir por outro caminho, não possa ser isso mesmo um problema político. De nos manter também toda hora presos ao debate Trump, Bolsonaro, Vox na Espanha, e aí a gente é o Pablo Marçal, isso também tem a sua lógica TikTok, digamos assim,
que talvez nos impeça, ou pelo menos obstaculize muito, a possibilidade de que, quem sabe, o pensamento possa encontrar outras veredas ou caminhos, até para que a própria política possa ser vista de uma perspectiva um pouco menos imediatamente submetida às opções que são dadas. Eu me formei, a minha graduação foi em jornalismo. E eu tenho um certo pavor assim da ideia de pauta, sabe? E a sensação de que a gente ser pautado o tempo todo sem nem perceber que está sendo pautado como parte do próprio problema político. E aí a pauta pode ser até a pauta política, mas ela está pautando o tempo todo. E talvez, por exemplo, né, sempre lembro de uma coisa que a Clarice Lispector fala tão bonita na Paixão Segundo o GH sobre isso, que ela diz assim: a gente está o tempo inteiro diante dos problemas, né? Novos tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso? Poderia ser traduzido de uma maneira tosca, numa formulação que é novos tempos. Quais as saídas que a filosofia aponta? E a Clarice Lispector diz uma coisa muito bonita sobre isso, que ela diz assim: a gente, diante de um problema, se pergunta qual é a saída, a gente devia perguntar qual é a entrada. A gente tem que entrar no problema, não a saída do problema. Então, eu acho que esse tipo de deslocamento da própria pergunta pode ser muito fundamental e é algo que a filosofia, para fazer, talvez, às vezes, precise conseguir não estar o tempo inteiro pautada pela pergunta da urgência nesse sentido, da urgência da época, eu quero dizer assim, desse ciclo de substituição de uma coisa pela outra, de uma coisa pela outra, do assunto. Para falar uma coisa que não tem nada a ver com isso, né? Eu me vi capturado nos últimos dias pelo assunto Vinícius Júnior, né? O prêmio que o Vinícius Júnior não ganhou, que devia ter recebido, e a questão do racismo, né? E às vezes eu penso assim, nossa, semana que vem já vão botar outro negócio no meio e sumiu. É assim, né? E assim a gente fica respondendo politicamente. A gente responde ao fato de que teve mais abstenção do que voto no Boulos em São Paulo. A gente responde à questão do racismo do Vinícius Júnior. A gente responde. E nessas respostas sucessivas, talvez a gente perca a possibilidade de deslocar a pergunta e achar um outro caminho para pensar as coisas. Tão convocados que nós ficamos por essa rotina das pautas. É um pouco nesse sentido, mas isso é um vago sentimento, não é uma. Não, mas eu achei muito interessante, eu achei legal, porque eu acho que isso é uma. A gente fala muito da questão do tempo ser muito pautado pela razão econômica, né? Tempo é dinheiro, as pessoas têm que correr atrás para poder isso, para poder aquilo, para poder ter sucesso, ou seja, para poder ficar, né, sempre em dia com os seus, com o trabalho, mas, quer dizer, o trabalho no sentido de geração de riqueza, digamos assim, né? Mas eu acho interessante porque você está trazendo alguma coisa que a gente talvez não se dê conta de como nós estamos aprisionados, né, por isso que você chamou dessa pauta que, que consome o nosso tempo, na verdade, né? Eu acho que você está defendendo um tempo poético, não é isso? Aquele tempo que você não tem compromissos necessariamente dirigidos pela necessidade de dar uma resposta ao contexto, né? Sim. Político, no caso. Ah, eu adorei isso. Muito libertador. Bom, Obrigada. tem que dar parabéns ao Pedro pela aula brilhante que ele, como sempre, faz. Agradecer muito ao PAC, à Ilana, a Rô, a Elo, que não está aqui nesse momento, e dizer que a próxima aula eh, vai ser no dia 27 de novembro, pela Aline. Vai ser a Aline Costa, que é professora lá da PUC. Então, eu
Agradeço a Imagino que vocês vão ouvir falar muito mais e melhor especificamente sobre essa questão da natureza, que é o tema dela. Agradeço a vocês e boa noite. Obrigado, Eduardo. Obrigado, gente. Boa noite.